Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. O mundo etéreo, amigos, é conhecido como mundo sutil. Eu quero que pensem nisso. Quando pedimos algo a Deus, ou aos anjos, ou aos Mestres Ascensos, eles são rápidos e imediatos em nos responder. Mas as suas respostas são muito sutis. Nem sempre nós somos capazes de reconhecer este retorno aos nossos chamados. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a resposta precisa atravessar os 4 planos da matéria, concluindo um ciclo para que se manifeste. É claro que, muitas vezes, vemos respostas imediatas de proteção, mas elas, na realidade, não são imediatas. A proteção é uma das primeiras coisas pela qual oramos, temos energia de proteção acumulada no físico para que os anjos possam atuar imediatamente. Mas quando iniciamos uma série de orações novas, de um assunto novo, para resolver problemas complexos, não vemos uma resposta imediata, como um de vocês me comunicou essa semana, oro e não estou vendo a solução. Eu sinto que está acontecendo, mas eu não estou vendo nada ainda de concreto. Então, esta resposta dos mestres já iniciou o seu ciclo de resposta de manifestação. Essa intensidade da resposta depende, é lógico, da intensidade do pedido, mas o que nós pedimos aos mestres, imediatamente começa a vir a resposta através dos planos do espírito, do mental, do emocional e do físico. Muitas vezes, esse físico, esse mental, atinge outras pessoas, nós dependemos do livre-arbítrio de outras pessoas para que essa vontade de Deus chegue até nós. Quando alguém ora para espíritos do astral, recebe às vezes respostas visíveis mais rapidamente porque ela vem do plano astral, do plano dos mortos, que está mais próximo do plano da matéria, mas nunca traz uma solução definitiva como vem a resposta que vem do plano etéreo, que é o mundo sutil. As soluções dadas pelo mundo astral sempre são meias soluções. Uma solução imperfeita, ou até mesmo não consistente e passageira. Quero que vocês pensem sobre esse assunto essa semana. É um assunto bem interessante porque é importante dar tempo ao tempo para que as coisas se manifestem. É verdade, Paulo. A resposta é imediata, mas nem sempre nós conseguimos ver. Não é que não esteja acontecendo, a espiral inicia-se, mas é como você disse, aquilo vem acontecendo coisas, preparando, até que a pessoa consiga ver aquela manifestação atuando em sua vida. Mas eu gostaria de iniciar também com o pensamento de Yogananda. Ele diz: certa vez, quando estava meditando, ouvi a voz dele a sussurrar: dizes que eu estou longe? Mas não te interiorizas. É por isso que dizes que eu estou longe. Estou sempre no teu íntimo. Vem para o interior e me verás. Estou sempre aqui, pronto para te receber. Nossa, tudo a ver com o assunto que nós acabamos de falar, hein? Maravilha. Realmente é isso. É possível enxergar que as coisas estão vindo, mas para isso é necessário se interiorizar. É aí que a meditação faz a diferença. Quem medita, quem busca no interior, quem busca ir de encontro a essa consciência etérea, pode sim, mesmo no físico, interpretar a vinda dessa resposta que foi pedida para o éter divino. Eu trago para vocês um e-mail enviado pela Ana, de Porto Alegre. É uma amiga do Renato, de Niterói, e é um depoimento bem interessante, eu gostaria de trazer para vocês. A Ana divulga muito lá em Porto Alegre os ensinamentos dos mestres, distribuindo folhetos com mensagens da mestra Kuan Yin. Ela é uma grande devota de Kuan Yin.
O e-mail é o seguinte: Olá, amigos do grupo de estudos, eu sou Luz. No dia 5/5 eu fui atropelada por um motoqueiro. Eu estava na faixa de segurança com a sinaleira aberta para mim. Todos os carros estavam parados. Enfim, tudo tranquilo para eu atravessar. E qual a minha surpresa quando me dou conta que estou deitada no meio da rua e uma moto caída ao meu lado. Eu só queria me levantar dali, consegui, mas para ir até a calçada. De lá não consegui mais sair, tal a dor nas minhas costas. Pois o pneu pegou nas minhas costas e minha preocupação era que eu tivesse feito uma fratura ou qualquer outra coisa complicada, tipo uma vértebra quebrada, que pudesse ter perfurado algum órgão, eu sei lá mais o quê. Quando eu cheguei ao HPS, a única coisa que eu fazia era pedir para Quanin, Mãe Maria, Hilarion e toda a hierarquia que me tirassem daquele sufoco e que eu não tivesse nenhuma fratura em minha coluna e em meu corpo, afinal eu estava completamente desnorteada. Mas a coluna era o pior, era a minha maior preocupação. Na hora da radiografia, a atendente deve ter pensado que eu era meio pirada, pois eu repeti o tempo todo: isto não está acontecendo, tudo isto é ilusão, eu crio a minha realidade e eu sou totalmente saudável. E por aí afora eu ficava repetindo em voz alta. E então, o que eu nem acreditava aconteceu, eu não tive nenhuma fratura. Eu estou com o pé imobilizado, estou toda roxa, mas eu estou viva e muito bem. Estou sem trabalhar há quase 15 dias e não aguento o tédio do ócio, mas em virtude do milagre que fizeram, porque eu tenho certeza que eles curaram a minha coluna de algo muito sério. Mas é isto, amigos, nós temos que chamar pelos mestres, que eles vêm imediatamente e, de acordo com o nosso merecimento, nos presenteiam com milagres. Temos que confiar que tudo acontece por alguma razão, mas a nossa proteção está lá, inabalável. Ana de Porto Alegre. Olha, veja que coisa maravilhosa. Eu gostaria de ressaltar um ponto aí, Paulo, para os nossos amigos, porque ela ora, ela tem devoção, ela tem um grande amor a Kuan-Yin, um momento de luz e de merecimento, mas uma coisa ela fez corretíssima, que foi o pensamento positivo na hora do perigo. Porque tem pessoas que oram muito, mas, paralelamente, eles têm pensamentos negativos, dizendo: eu não consigo, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. Então anulam, eles fazem um decreto a favor e um decreto contra si mesmos. E este é um ponto que ajudou também muito, porque só oração fazendo pensamento negativo não funciona muito bem, não. É impressionante, realmente esse é o caminho, isso não está acontecendo, isso é tudo ilusão, como ela disse aqui, eu crio a minha realidade, eu sou totalmente saudável. Isso pode até dar uma frase da semana, hein, Maria Lúcia? Claro, maravilhoso. Então que seja, essa é a frase da semana, isto não está acontecendo, é tudo ilusão, eu crio a minha realidade, eu sou totalmente saudável. E podemos ser criativos também, afirmando de outras formas, colocando os nossos problemas ali, enfrentando toda essa ilusão, dizendo: isto não está acontecendo, é tudo ilusão, eu crio a minha realidade, eu sou vitorioso agora. Isto não está acontecendo, é tudo ilusão, eu crio a minha realidade, eu estou empregado agora. Isto não está acontecendo, é tudo ilusão, eu crio a minha realidade agora, eu sou amado. Assim, negamos a ilusão daquilo que é imperfeito e invocamos a realidade, a verdade em nossa vida. Isso é muito importante, não aceitar aquilo que é feio, aquilo que é ruim, aquilo que é desordem, aquilo que é errado em nossas vidas. Negar tudo isso. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações Paulo e Maria Lúcia, saudações a todos os meus irmãos do grupo Eu Sou Luz. Paulo e Maria Lúcia, em uma das pérolas de sabedoria sobre os falsos ensinamentos desmascarados, a pérola volume 19, número 13, Kuthumi e os irmãos do manto dourado dizem o seguinte, abre aspas,
Agora, os caídos que controlam a partir do plano astral as manifestações exteriores dos falsos instrutores e seus ensinamentos, sabem que para atingir seus objetivos com frequência, têm que transigir permitindo que seus representantes manifestem alguma aparência de obediência a Deus e às suas leis, fazendo assim karma positivo o suficiente para protegê-los do seu próprio karma negativo. Ao afirmar sua obediência ao vigário de Cristo, o quarto voto feito pela elite da sociedade, alguns membros da ordem obtiveram tal aceitação que até foram conduzidos à canonização dentro da igreja. Ademais, pelo voto de obediência, eles obtiveram a proteção da igreja para a sua filosofia e práticas luciféricas, dentro das suas próprias paredes. Ao aceitar a companhia de Jesus como parte da igreja, a igreja estendeu a esta sociedade o seu momentum de bom karma, realizado em serviço de Cristo e da humanidade. Este bom karma impede, então, a descida do mau karma da sociedade sobre si mesma. E a própria presença de portadores de luz na ordem foi, em si, uma compensação para manipulações dos malignos. É esta a psicologia dos caídos, quando acionam a sua ciência de ponto contra ponto, sempre procurando unir almas de luz com almas das trevas e vice-versa, a fim de segurar a mão e impedir a descida do karma iminente. Sim, porque eles sabem que os senhores do karma sempre protegerão os filhos da luz. No entanto, esse sempre não é eterno, por haverem tido suficientes oportunidades para separarem-se dos caídos e da consciência das massas na alquimia do Cristo e tendo recusado a obediência ao mandato. Abre aspas, retirai-vos agora do meio deles e sede um povo separado e escolhido, eleito de Deus. Fecha aspas. Os filhos de Deus, por escolha própria e pela sua falta de escolha, pela sua simpatia com os malignos, têm que carregar conjuntamente o retorno kármico dos malignos e de sua prole maligna. Fecha aspas do ditado de Kutume. Continuando o e-mail do Antônio. Paulo e Maria Lúcia, eu não estou a compreender claramente esses dois parágrafos. Sobretudo o primeiro. Podem me clarificar? Vitória sempre na luz de Deus, Antônio de Portugal. Meu caro Antônio, Kutume diz que os caídos do plano astral onde se encontram controlam os falsos pastores ou falsos instrutores que os representam aqui na Terra. Estes são os lobos com pele de ovelha. Os falsos pastores têm muitos falsos discípulos, aqueles buscadores que não querem se transformar, não estão comprometidos com o serviço à luz, com a autotranscendência. Eles se satisfazem com uma aparência de espiritualidade. Porém, interessa e muito aos caídos atrair os discípulos sinceros, os filhos de Deus, para as suas fileiras. É a energia vital, a luz dos filhos de Deus que os sustenta. Eles necessitam dessa luz. Além disso, os filhos de Deus trazem seu momento ou montante de bom karma para o grupo. Agora vejam o comprometimento de um filho da luz quando se envolve com os falsos gurus, levando a sua luz, a luz que eles elevaram, com tanto serviço, trabalho, dedicação, devoção, amor, talvez em muitas vidas. Por isso, os caídos têm que permitir aos seus representantes que aparentemente sigam as leis de Deus, aparentemente sejam caridosos, aparentemente prestem obediência ao Deus Altíssimo, sejam amorosos com as pessoas. Tudo isso é apenas uma aparência. Eles ensinam sim algumas coisas boas, mas de forma alguma estes falsos instrutores conduzem os seus seguidores à senda iniciática da ascensão. Pensem bem, se eles não fizessem alguma coisa boa, eles não conseguiriam reter em seu meio nenhum filho de Deus. Eles precisam dizer coisas corretas.
Nós já recebemos muitas dessas crianças de luz que, na sua ingenuidade, seguem estes falsos pastores, enviados das trevas. E quando eu tento explicar que aquele mestre, entre aspas, não é bom, que aquela senda é falsa, eles dizem: mas Maria Lúcia, ele prega isto, aquilo outro, não são coisas boas. Como é que você quer dizer que esta senda é má, que este mestre não é bom? Eles não conseguem ver. Alguns ficam até indignados e vão embora, não querem ouvir mais nada. Após dizer tudo o que eu poderia, eu peço àqueles que ainda permanecem, porque querem realmente encontrar a verdade, que escrevam uma carta a Saint-Germain, pedindo que o mestre mostre a eles a senda correta, o mestre correto, o caminho que eles devem seguir. E isto, gente, tem funcionado. É a única coisa que funciona. Com os filhos de Deus em seu meio e fazendo caridade, aparentemente prestando obediência a Deus, os caídos também adquirem certo karma bom, e isso faz contrabalançar seu karma negativo. As ordens que são aceitas ou patrocinadas pela igreja recebem sobre si o manto da igreja, com todo o bom karma, karma esse positivo, criado pelos devotos sinceros da igreja, pelos santos, e este bom karma impede a descida do mau karma da ordem, da sociedade. Compreendem agora? Assim os caídos manipulam a lei de Deus. Nessas ordens religiosas sempre há aqueles caídos maldosos. Vocês lembram toda a história de santo, nós vemos como eles são perseguidos por outros pares da mesma ordem deles. A história recente de Padre Pio, já narrada aqui no programa, mostra isso, como ele era perseguido por outros da igreja. Mas essa manipulação da lei dos caídos terá um fim, não é eterna. Está escrito: sede um povo separado, escolhido e eleito de Deus. Isto é um alerta para os devotos sinceros, para os filhos de Deus, não se misturarem com falsos pastores, com caídos, com gente das trevas. Esta separação é em frequência vibratória. Não é necessário sair correndo ou afastar-se de todos que infringem a lei de Deus. Basta não compartilhar com os caídos, não ter simpatia com os malignos, com a maldade. Por exemplo, eu vou narrar uma história que me impressionou, e me impressiona porque isso costuma acontecer no Brasil e vocês já devem ter visto casos semelhantes. Há algum tempo atrás, um certo político no Brasil foi tardia e merecidamente para a cadeia, depois de ter roubado o povo por décadas e décadas. Depois de pouco tempo na prisão, seu advogado alegou que ele precisava de cuidados por sua idade avançada. E eu ouvi muita gente boa dizer: ah, coitado, ele já tem mais de 70 anos. Isto, meus queridos, é a simpatia com o erro, ao invés de clamar justiça divina. E eu pergunto: e os milhares de idosos de 70, 80 anos ou mais, de crianças, de jovens e bebês, que devido ao tremendo roubo deste político, sofreram e sofrem até hoje miséria, fome, falta de escola, de roupa, de transporte, de segurança e de saúde? A nossa simpatia, a simpatia dos filhos de Deus, devia estar com este povo traído, e não com aquele que roubou. Se ele pôde roubar com 70 anos, ele poderia ficar na cadeia com 70 anos. Enquanto isso, o dinheiro do povo continua até hoje acumulado em paraísos fiscais. E muitos ingênuos filhos da luz se apiedam destes corruptos. Com certeza há que haver o arrependimento e quem sabe até o retorno desse dinheiro para que haja o perdão.
Por outro lado, livre, esse bandido continua, mesmo estando doente para ficar na cadeia, saudável o suficiente para continuar a roubar do povo. Aqueles que leram os manuscritos de Jesus, ou o Santo Graal e a linhagem sagrada, já recomendados neste programa, podem compreender melhor este texto do Mestre Kuthumi. Compreenderão mais profundamente. Eu quero deixar claro aqui algumas coisas importantes. É lógico, nós sabemos que existem muitos pastores e padres da Igreja Católica também, que são pessoas do bem, atuando pelo bem, como Maria Lúcia disse, o próprio Padre Pio e entre outros que são perseguidos dentro da própria igreja por tentarem fazer a coisa certa. Mas dentro dessas meias verdades da igreja, o que os mestres mais ensinam, que são aquelas partes onde a igreja corrompeu e atrasou a vida dos filhos da luz, a Igreja Católica, foi com relação à negação da reencarnação e com relação a colocar apenas Jesus como Filho de Deus e deixar o restante dos filhos da luz sem a possibilidade de atingir a sua posição. E a terceira coisa que eu quero falar sobre esse assunto todo é a importância que existe de nós nos colocarmos dentro de certas mandalas onde não teremos poder algum, onde não confiamos ou não conhecemos quem são os seus líderes. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu tive um parente político que estava lá se candidatando a vereador e eu me filiei, né, ao partido dele, que é o PTB. O meu nomezinho está lá no PTB, eu preciso ir lá e tirar o meu nome, porque a minha energia está alimentando e dando poder para aquele partido. Até hoje, e eu havia me esquecido disso, fui me lembrar disso agora, enquanto Maria Lúcia está dando essa resposta. Nós precisamos saber aonde nós nos filiamos no passado e ver se nós queremos continuar filiados, porque nós podemos estar dando força para que esse partido, para que esse grupo, seja lá o que for, religioso ou não, esteja atuando e criando karma ao qual nós também seremos responsabilizados. Dando continuidade às perguntas de hoje, nós temos uma do César Ramos, nosso associado de São Paulo. Ele diz o seguinte: olá Paulo, eu tenho uma dúvida, eu gostaria que você me desse uma ajuda no sentido de não me aprofundar naquilo que não seja bom para mim, se isto for o caso. Em uma viagem a Palmas, Tocantins, eu acabei me encantando com a imagem de Anubis e também uma imagem do chacal. E acabei comprando, ambos descritos na mitologia egípcia. Acontece que comprei sem ter conhecimento algum, apenas por achar bonitas as imagens. Porém, lendo um pouco tal mitologia, li que Anubis era um deus do umbral, ou um deus dos mortos que pesava as almas e as julgava se mereciam castigo ou salvação. Era um deus justo, implacável e sem misericórdia. Fiquei preocupado, será que estas duas imagens podem atrapalhar o meu desenvolvimento espiritual? Vitória na luz de Deus, César Ramos. César, em um programa passado, nós respondemos uma pergunta do Júlio de Curitiba sobre o Anubis. O Júlio perguntou se o senhor Anubis seria o senhor do karma, juiz da lei e que daria os mais variados destinos ao ser humano em seus renascimentos conforme seu karma e merecimento pessoal. A Maria Lúcia, na ocasião, respondeu que não encontramos referência nos ensinamentos dos mestres ascensos ao senhor Anubis, mas que ele poderia ter sido, sim, um mestre no Egito. Ela lembrou o caso de Kuan Yin, na China, que é conhecida na Índia como Tara, de Jesus, no Nepal, que é chamado de Sant Issa. Existe um conselho kármico e Anubis não faz parte deste conselho kármico atual. Então, César, eu resolvi acrescentar algo a esse texto de Maria Lúcia e fiz uma busca nos documentos da Escola Teosófica de Blavatsky e encontrei outras referências ao senhor Anubis. Veja só que interessante. Anubis, César, é um nome grego que significa criança real. Ele é mostrado como a divindade egípcia com cabeça de chacal. Assim, eu só encontrei imagens de Anubis
como o chacal. Dessa forma eu entendo apenas uma das imagens que você comprou, a outra eu nem imagino o que seja. Mas, continuando. O chacal, para quem não conhece, é um mamífero feroz, canídeo, vizinho do lobo e da raposa. Ele vive sempre aos casais, nas estepes da África e da Ásia, ou no sul da Europa. Anubis é retratado como um homem magro, alto e com uma cabeça ou uma máscara de um chacal. Imagem egípcia muito divulgada. Quem procura as imagens egípcias encontra. Basta escrever no Google Anubis ou Anubis e chacal e vocês vão ter essas imagens. O Anubis, também chamado de Anpu, é conhecido como o Senhor da Terra, do Silêncio, do Ocidente, o submundo. A ele foi confiado o embalsamento dos mortos. A história conta que ele foi substituído por Osíris. Por Anubis, compreendemos o círculo horizontal que divide a parte do mundo invisível, que é chamado de Néftis, e a partir do visível, a que dão o nome de Ísis, e como este círculo igualmente aborda os limites de ambas, a luz e as trevas. Para muitos, amigos, Anubis era o senhor do tempo, um mensageiro entre o céu e o inferno. É comum ser retratado com a face negra como a noite ou dourada como o sol, e em outras vezes com as duas cores misturadas. Anubis é identificado como Hermes Trismegisto e como Mercúrio, o cão de Orion. Por favor, não achem que eu estou falando errado, é Trismegisto mesmo, não é Megistro, porque é muito comum as pessoas acharem que a gente está falando errado essa palavra. É Hermes Trismegisto. Trismegisto é uma palavra que vem do latim trismegistus e significa o 3 vezes grande. Anubis é identificado como Hermes Trismegisto e como Mercúrio, o cão de Orion, que acompanhou o seu mestre quando foi feita uma constelação. É chamada de estrela cão maior, Sírius. Sua cabeça de cão simboliza a contínua vigilância, sempre alerta. Para vocês terem uma ideia do que Anubis representa, o próprio Jesus atuou nesta função de trabalho junto aos mortos depois de sua ascensão. Podemos dizer que este foi o primeiro trabalho de Jesus depois de sua missão como Jesus de Nazaré, aquele que conduz as almas do vale da morte para o vale da luz, quem leva a luz da verdade e do ensinamento para o astral, o mundo dos mortos. Com certeza, meu amigo César, esta imagem é benigna e nada de mal pode trazer a você. Anubis representa a ressurreição das almas. Por outro lado, nós sabemos que essas imagens antigas do Egito não são tão benéficas assim, porque elas podem remeter você a um passado que talvez você não esteja preparado para enfrentar. Pode nos abrir portas kármicas. Então, eu acredito que todas as vezes que nós entramos em contato com imagens assim, ou quando nós fazemos viagens para outro continente, principalmente os antigos continentes, né, onde existe um karma pesado, todos nós temos, todos nós vivemos por lá, nós devemos intensificar a chama violeta nesses períodos iniciais ao encontro que nós temos com essas imagens, com esses momentos. Nada é por acaso, se essas imagens estão com você, é uma hora de você questionar a sua presença eu sou, o seu santo Cristo pessoal, e pedir para que tudo que existe de ruim nessa sua vida no Egito, nessa sua vida naquela época, não digo com o próprio Anubis, mas naquela época, naquele local onde Anubis era adorado, onde ele atuava, para que você trabalhe esse karma, consuma com isso, porque talvez seja essa a mensagem. Mas uma coisa interessante aí é que Anubis representa, com a fisionomia de chacal, sempre alerta, não é? E o César estava alerta, porque ele não foi ingênuo, ele teve cuidado. E é isso que nós precisamos ter. Os filhos da luz não podem ser ingênuos e precisam estar sempre alertas. Nós precisamos estar alerta, porque é muito fácil errar, é muito fácil enroscar-se num karma negativo, por descuido. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo: Bom dia, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz. Na página 105 do livro Universidade do Espírito, de Elizabeth Mark Prophet,
o Mestre Jesus nos fala assim, abre aspas, não se escalam as maiores montanhas com um só salto, mas sim com os muitos e bem colocados passos de pequenas e grandes vitórias. Do mesmo modo, na vossa paciência ganhai a vossa alma. Colocai sabiamente os vossos pés sobre a rocha e rezai também, sem olhar para baixo, nem para trás, mas fixando o vosso olhar nas alturas dos cumes, e vereis que a coroa da esperança está em todos, manifestando e transformando-se passo a passo na auréola do Filho de Deus, no halo que envolve a cabeça de um Cristo em ação. Fecha aspas. Paulo e Maria Lúcia poderiam nos explicar estas palavras do Mestre? Vitória sempre na luz, Renato. Meu caro Renato, nesta mensagem, o Mestre Jesus chama a atenção do buscador para a necessidade de ser paciente, porque a caminhada para a evolução espiritual é longa. A natureza dá exemplos ao homem de como deve agir. E vemos que não há saltos na natureza. Observe a suavidade do amanhecer e do anoitecer. Um dia esfuziantemente claro transforma-se em uma noite tremendamente escura de uma forma tão harmônica que chega a ser imperceptível. Repare as árvores que crescem e se tornam gigantescas. Tudo acontece lenta e continuamente. Assim é a senda mística. Para isso, o estudante deve ser persistente, paciente e firmar os pés na rocha para ter segurança, para não cair. A rocha a que Jesus se refere é o Cristo interno. Apoiando-se no Cristo, o mediador, o estudante chegará ao cume da montanha mais alta, que é a presença eu sou, a união com o Pai. Eu e meu Pai somos um. Mas para subir esta montanha, não se pode olhar para trás para não petrificar como a mulher de Ló. Não se pode ficar lamentando perdas, guardando culpas por erros passados. Não se pode olhar para os lados, criticando o próximo ou desejando ter o que ele tem. Às vezes, sem maldade, sem inveja, a pessoa olha e fala assim, mas a vida do fulano parece tão simples, tão fácil, ele não reza nem nada, eu faço tanta coisa e a minha vida continua difícil. Isso é olhar para os lados e isso atrasa. O estudante da luz deve fixar o seu olhar nas alturas dos cumes, isto é, nos mestres ascensos, que são nosso exemplo, porque eles já percorreram o mesmo caminho que nós estamos percorrendo. Além disso, eles nos orientam e guiam. Quando o estudante olha para baixo, comparando-se a outros menos evoluídos, ele satisfaz o seu ego imaginando que está muito bem, e isto retarda a caminhada. Mas quando olha para o alto e vê os mestres, ele percebe que tem muito que aperfeiçoar para tornar-se um deles. É muito interessante. É como a subida de uma montanha, onde você tem pessoas ainda lá embaixo, e você olha para trás e olha lá, os molengas não chegaram até aqui ainda. Enquanto que já tem muita gente lá em cima e ainda falta muito para subir. Então, isso acontece mesmo. Todos nós passamos isso, né, Maria Lúcia? É verdade, sim. E a gente tem essa tendência de olhar e pensar, não, eu estou bem porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas olha, nós estamos longe de chegar até os mestres. Nós estamos longe de ser um mestre ainda e precisamos e podemos chegar a ser mestres. A Nadir Mari, de Sorocaba, nos escreveu dizendo: amado grupo e tão querido orientadores Paulo e Maria Lúcia, eu peço as vossas considerações sobre um problema na humanidade que me angustia muito, especialmente pela contradição.
Como um país que tem tantos espiritualistas sinceros, vegetarianos, que praticam meditação, mantras, yoga, alimentação e medicina tão especiais como a Índia, aceitam este sistema de castas sociais tão feio? Eu posso até entender que os que pertencem às castas inferiores achem que é um resgate kármico, mas qual a justificativa para a casta superior achar que estão corretos? Muito grata, Mari. Sabe, Mari, o sistema de castas começou mesmo, foi lá no Jardim do Éden. Como nós ensinamos aqui há alguns programas atrás, o Senhor Deus alertou e disse, abre aspas, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas. Mas então, amigos, a mente carnal dos caídos disse, você certamente não morrerá, pode comer da minha árvore. Lembra vocês que a árvore é a consciência mais forte do ser. A consciência daqueles que destruíram seus planetas e daqueles que foram expulsos do céu era totalmente carnal, materialista e anti-Deus. A consciência dos filhos da luz, ainda puros, era, então, na época da escola de Maitreya, na época do Éden, a presença eu sou. Permitir o contato dos puros e iluminados filhos de Deus, então, daqueles que caminhavam entre os mestres, permitir que eles andassem com aqueles lobos em pele de ovelha, era o mesmo que permitir o fim da pureza e do contato com a presença eu sou e os mestres ascensos. Então, as castas surgiram. Não cheguem perto e não casem e não falem e não convivam de forma alguma com estes que não pertencem à mesma luz, ou a pena será a expulsão do Éden, a expulsão da casta, dessa nossa casta. Ninguém pode ir lá e voltar aqui. Quando partilhamos do conhecimento do mal, da energia do véu de Maia, assimilando-a em nossa consciência, as sementes da segunda morte são plantadas em nosso ser. Assim, então, Adão e Eva e todos aqueles que com ele misturaram-se a esta classe não aceita, uma classe de seres expulsos para longe do céu, foram também expulsos. Muitos caíram por aceitar a mentira dos caídos. Eu entendo que a exclusão hoje, Mari, já não tem o mesmo sentido dos tempos da Lemúria, mas a Índia ainda hoje é o mais próximo que conhecemos daqueles tempos em que era importante haver uma total separação de castas. Os retardatários de outros planetas tinham muito karma negativo e manter um casamento ou uma sociedade com eles seria carregar o peso excessivo do karma deles, atrasando a evolução dos filhos da luz. Veja, Maria Lúcia, como os assuntos têm a ver, né? Uma continuidade da pergunta do Antônio. Com certeza. Continuando. Casta, então, amigos, é uma camada social hereditária e em dogma cujos membros pertencem à mesma etnia, profissão ou religião. O sistema de castas indiano é dividido de acordo com a estrutura do corpo de Brahma. As 4 principais castas são a boca de Brahma, é representada pelos Brahmanes. É uma casta composta pelos sacerdotes, os líderes religiosos, os filósofos e os professores. Os braços de Brahma são representados pelos Kshatriyas. É uma casta composta pelos oficiais militares, generais e guerreiros, e ainda os políticos, autoridades civis e governantes em geral. As pernas de Brahma são representadas pelos Vaishyas. É uma casta composta de comerciantes, fazendeiros e agricultores. Os pés de Brahma são representados pelos Sudras. É uma casta composta pelos artesãos, serviçais, operários e camponeses. Os tão falados Dalits não pertencem às castas, não fazem parte do corpo de Brahma. Eles são considerados a poeira sob os pés de Brahma. São chamados de Dalit, párias ou intocáveis. Não participam dos círculos das castas. Os intocáveis são constituídos não só pelos impuros originais, que são os estrangeiros e os povos tribais, como também por aqueles que violaram os códigos das castas a que inicialmente pertenciam, os que se misturaram, os Adães e as Evas. Estes são considerados impuros e por isso ninguém ousa tocar-lhes. Tocar-lhes não significa apenas tocar, como nós vemos na novela da Globo, mas sim estar com eles, trocar com eles, comunicar com eles. Ou seja,
Assim como na história do Éden, os intocáveis são aqueles que foram expulsos das castas por não obedecerem às leis de cada casta, ou por realmente não fazerem parte dela. Eles fazem os trabalhos considerados mais desprezíveis na Índia, recolhem o lixo, enterram e fazem todo o tratamento necessário com os mortos, etc. Olhando agora do outro lado, sabendo que hoje há uma grande mudança no planeta, a grande mistura já aconteceu, estamos há milhares de anos de onde houve uma necessidade de separação de castas maior. Então vamos ouvir agora outros 2 textos. Um de Paramahansa Yogananda, que afirma em seu livro A Segunda Vinda do Cristo, abre aspas. Existe um significado esotérico sobre as 4 castas que consiste em 4 estados de consciência de um devoto que aspira a conhecer Deus. Qualquer indivíduo que permanece identificado com o Supremo Espírito deve ser chamado Brahmani. O sistema de castas espiritual não impede qualquer pessoa de casta baixa ou qualquer indivíduo de ser chamado um Brahmani, se qualitativamente provar-se ser um. Fecha aspas. Ou seja, todos aqueles que buscarem a luz, que com dignidade conseguirem elevar-se espiritualmente, merecem, sim, um lugar no mais alto nível dessa casta. Helena Roerich, mensageira de Aumôria na Agni Yoga, diz o seguinte. A Agni Yoga, para quem não sabe, é a escola que veio depois da escola teosófica de Blavatsky, considerada a sequência que nos trouxe até Elizabeth Klaproth. Continuando. Abre aspas. Sabemos do prejuízo que é criado por sistema de castas. Não devemos ter em mente apenas as castas da Índia, porque, infelizmente, existem castas sob diferentes nomes em todos os países. Eles são tão nocivos em toda a parte e devem ser eliminados. Encontramos castas divididas por nível social, de riqueza, de poder e étnica. Há uma história sobre um médico que viveu em tempos antigos em que as pessoas de diferentes castas eram tratadas por ele com igual atenção. E devido a esta nobre atitude, o povo queria apedrejá-lo. Quando perguntado se ele daria o mesmo atendimento a pessoas de outras nações, ele respondeu que todos deveriam ser tratados igualmente, e ele foi, então, proibido de praticar a medicina em seu país. Já houve tempo quando estas divisões de casta tinham um efeito prático, mas isso foi há muito tempo, e hoje não pode ser considerado algo racional. O verdadeiro mal da Índia, que resultou na estagnação e degeneração, não está no seu conhecimento sobre a reencarnação, mas sim no arcaico sistema de castas. Este sistema, com a perda de um conhecimento real do passado e com a corrupção do governo de classes, tornou-se como uma máscara de ferro mediante uma nação de milhões de pessoas capazes. Quem nunca viveu na Índia é completamente incapaz de imaginar o terror desta escravidão. No momento, existem, além das 4 principais castas na Índia, um grande número de todos os tipos de subdivisões, tantos quanto existem ocupações e profissões. Cada casta é limitada por todos os tipos de proibições absurdas. Assim, quanto mais alta a casta, mais proibições, portanto, é bem conhecido a degeneração das castas superiores. Mesmo se levarmos em consideração a elevada e insuperável altura dos seus principais ensinamentos espirituais, por outro lado, a cobiça e a ignorância da maioria de seus atuais sacerdotes, mesmo assim, é difícil compreender como poderia tal absurdo, tal crueldade, tal forma monstruosa e criminal. Mas essa é a triste realidade atual da Índia. E vejam, meus amigos, esse texto foi escrito em 1920, 1925, no auge dos ensinamentos da Agni Yoga, com o mestre Aumôria, trabalhando com seus mensageiros Nicholas e Helena Roerich. Continuando o texto. Sim, existem muitas maravilhas na Índia, mas também muitas coisas terríveis. É como se isto comprovasse a lei que diz: quanto mais brilhante é a luz, mais profundas são as trevas. Fecha aspas. Helena Roerich. Resumindo, Mari, as castas têm uma origem e uma razão de valor e necessidade, mas assim como a democracia,
nas mãos do mal, foram deturpadas e utilizadas para dominar as massas e sugar a luz dos filhos da luz. E nós vemos, desde o princípio desse programa de estudos de hoje, que o mal, que a maldade, que os caídos se infiltram em todos os lugares. E no princípio, quando a Bíblia fala na história dos israelitas, os filhos de Deus estavam todos encarnados na raça israelita. Hoje não, hoje estão divididos e encarnados em todas as raças. E assim esse sistema agora, existe gente evoluída em todas as castas, digamos assim, e também não evoluídas em todas as castas. E o mesmo nós vemos também nas diferenças de nível social em nosso país. Nós vemos pessoas altamente evoluídas em todos os níveis sociais. E o contrário é verdadeiro. Mesmo assim, amigos, vejam que não impede uma família de dizer aos seus filhos adolescentes que se eles se envolverem com os bandidos, com os traficantes, com as drogas, eles podem sim ser expulsos da família. Então, há que se ter uma visão de que separações de grupos diferentes de pessoas, de certa forma, às vezes são realmente necessários, inclusive hoje. Paulo, peraí, você não está exagerando porque uma pessoa se droga um pouquinho, você está iniciando e já vai expulsar da família? Não, Maria Lúcia, não é bem isso que eu quis dizer. Eu acho que nós ouvimos falar nos jornais histórias de mães e pais que convivem com viciados em crack, por exemplo, em que essas pessoas destroem a família. São pessoas que não têm mais nada do filho ali. São completamente dominadas pelas entidades das drogas, batem nos pais, nas avós, nos tios, nas mães, para conseguir dinheiro para arrumar droga. Então há que se separar aquilo que está estragado. É como Jesus diz, se for necessário cortar um dedo, uma mão, é necessário cortar. Se for necessário arrancar um olho, é necessário arrancar. Se for necessário expulsar um ente querido da família, que seja. Você não pode permitir que uma laranja estragada estrague todas as outras. Paulo, você me convenceu e me lembrou um fato muito triste, uma tragédia que aconteceu com uma amiga minha há muito tempo. Ela tinha uma filha que se envolveu com drogas, com drogados, e ela volta e meia saía pela madrugada atrás dessa filha, se enfiando em lugares terríveis para buscar a menina de 15 anos. E um dia aconteceu um crime terrível. Os pais dela, pai e mãe, foram assassinados cruelmente numa noite. Nada foi provado, mas houve sempre uma suspeita que era aquele agente daquele grupo dessa menina. Maria Lúcia, cada caso é um caso, né? Nós sabemos, ninguém que acha que vocês não devam lutar pelos parentes que estão drogados, mas há um momento em que isso tem que terminar. Ou você vence, tira a pessoa de lá, ou chega uma hora que tem que deixar. Esse é um dos ensinamentos que nós temos na 10ª hora do ciclo do relógio cósmico, na casa da visão divina, na casa do escorpião, que é você saber realmente separar o joio do trigo. Isso é uma das coisas mais importantes. Então a casta, ela não é ruim desde que seja bem feita, que seja com respeito, que seja com oportunidades de evolução. A próxima pergunta vem da Karina, de Niterói. Ela diz o seguinte: eu os saúdo, amigos estudantes da luz como eu e instrutores da luz, Paulo e Maria Lúcia. Quero perguntar sobre a cultura cigana. Aqui em Niterói ficam de vez em quando algumas ciganas na rua e puxam a gente pelo braço para oferecerem a leitura de mão. Novamente, previsão de futuro que todos gostam tanto. Sobre a cultura cigana, os mestres ascenso falam alguma coisa? Eu, particularmente, não me interesso em leitura de mão. Quando eu quero saber do meu futuro, vou rezar, porque eu acho que o futuro a Deus pertence. Muito grato a vitória na luz de Deus, que sempre vence, Karina. Karina, eu nada encontrei sobre os ciganos junto aos mestres ascensos, mas veja que interessante, por coincidência ou não, os ciganos podem fazer parte dos intocáveis da Índia. Exatamente o assunto que acabamos de tratar na pergunta da Mari. O termo em português, cigano, assim como o espanhol gitano e em inglês gypsy,
é uma corruptela do egípcio, aplicado a esse povo pela crença errônea de que seriam provenientes do Egito. No século XVIII, o estudo da língua romani, própria dos ciganos, confirmou que se tratava de uma língua indo-ariana, muito similar ao Panjabi ou ao Hindi ocidental. Isso demonstrou que a origem do povo cigano, que na realidade é um povo Rom, está no noroeste do subcontinente indiano, na zona em que atualmente fica a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Esse descobrimento linguístico acabou sendo também respaldado por estudos genéticos. É provável que os ciganos originaram-se de uma casta inferior do noroeste da Índia e que, por causas desconhecidas, foi obrigado a abandonar o país no primeiro milênio depois de Cristo. Eles provavelmente não aceitaram a submissão às castas superiores da Índia e buscaram correr o mundo em busca da liberdade. De qualquer forma, os ciganos que encontramos hoje no Brasil são bem diferentes de cada cigano encontrado pelo mundo. Eles não representam um povo homogêneo, mesmo pertencendo a uma única etnia. A migração desde a Índia foi fracionada, dividindo-os em grupos e subgrupos, falando dialetos diferentes, ainda que afins. Eles não têm uma religião própria, não reconhecem um Deus próprio, nem sacerdotes, nem cultos originais. O mundo do sobrenatural é constituído pela presença de uma força benéfica, Del ou Devel, e de uma força maléfica, chamada Beng, contrapostas entre si numa espécie de zoroastrismo, provável resíduo de uma influência de que esta crença teve sobre grupos que em uma época remota atravessaram a Pérsia. Existem nas crenças ciganas uma série indefinida de entidades, presenças que se manifestam sobretudo à noite. Os ciganos, em geral, parecem ter se adaptado no decorrer da história às confissões vigentes nos países que os hospedaram, mas sua adesão parece ser exterior e superficial. No Brasil, este meio de buscar sustento, onde as mulheres cercam as pessoas nas ruas para ler à mão, não tem nada de científico. A leitura de mão ou quiromancia é um estudo sério e profundo. As ciganas comuns não têm este conhecimento. Elas atuam de duas formas diferentes, ou com a ajuda de espíritos do astral, ou simplesmente inventando aquilo que lhes vier à mente. A quiromancia é um método complexo de adivinhação e de interpretação de sinais baseado nas linhas da palma da mão e no seu formato, tamanho e textura. Esse sistema de adivinhação pode ter se originado na Índia há mais de 5.000 anos. Foi muito praticado na China, no Tibete, na Pérsia, na Mesopotâmia e no Egito. Mas eu concordo plenamente com você, Karina, de que precisamos aprender a buscar o contato interior e deixar esses métodos de previsão do futuro de lado. Pois já evoluímos para além desta fase. Um estudante dos mestres ascensos tem muito mais possibilidade de descobrir qual o melhor caminho a tomar do que ficar lendo à mão com os ciganos. O Bruno de São Lourenço, nosso companheiro aqui da cidade, escreveu dizendo: Bom dia, meus irmãos na luz, eu gostaria, com a permissão do Paulo e Maria Lúcia, de lhes dizer que dia 26 eu fui ao cinema, pois fiquei curioso para assistir Presságio 1. Depois de ver o trailer, eu vos digo, intensifiquemos nossas preces, pois a falsa hierarquia está atacando por todos os lados e com força. Não podemos parar nem sequer para pensar. Ou talvez achar se nossas orações vão dar o resultado que esperamos ou não, pois isso implica em dúvidas e não há mais tempo para dúvidas. Eu peço de coração que este meu relato entre da melhor maneira possível nos vossos corações e que nenhum tipo de gripe suína ou qualquer outra obra elaborada pelo mal abalem os vossos corações. Gostaria eu que todos pudessem e falassem um pouco o que sentem com tudo o que está acontecendo e o que pensam para melhorar e amenizar a tudo isso. O que vocês acham, Paulo e Maria Lúcia? Muita luz e força a todos. Eu sou o Bruno de São Lourenço. Meu caro Bruno, sim, nós pensamos que seria maravilhoso para os participantes do nosso grupo ouvir todos os seus parceiros, mesmo que fosse apenas um parágrafo ou uma frase. O karma físico parece que se torna cada dia mais pesado. Você tem razão. Diz um velho ditado que uma andorinha não faz verão.
Mas nós não estamos sozinhos. Nós formamos um grupo unido pelo amor à luz de Deus e estamos conscientes da nossa responsabilidade de sermos uma grande taça onde os mestres podem derramar a luz em resposta aos nossos chamados diários. Fazemos a nossa parte e assim estamos contribuindo para fazer a diferença. Nada temos a temer, porque estamos com a luz, e a luz dissolve as trevas. Quanto mais pudermos manter a harmonia em nosso coração, mente, alma e emoções, mais luz teremos, mais luz conseguiremos segurar. A mídia transmite apenas o crime, a maldade, as tragédias. Mas nós sabemos que existem infinitos projetos de pessoas dedicadas a trabalhar por um mundo melhor e que estão construindo esse mundo melhor. Nossas orações ajudam esses projetos construtivos. Se você, que está me ouvindo agora, nada mais pode fazer por um mundo melhor do que orar, invocar as chamas, a chama violeta, os 7 raios, saiba que isto é muita coisa. Não se angustie pensando estar fazendo pouco. No exército de Jesus também há estratégias. Nesta guerra de luz e treva, alguns estão na frente da batalha, isto é, nas mais diferentes áreas, eles lideram projetos construtivos, eles lutam contra o crime, a maldade, a corrupção. Muitos deles nem sabem conscientemente dos mestres, mas dão suas vidas pela verdade, pela justiça, pela ética. Existem aqueles que estão na retaguarda, dando proteção a estes heróis que sem medo colocam suas vidas em risco. Quantas pessoas que testemunharam a verdade contra o crime aqui neste Brasil e que nós já vimos ser assassinadas? O trabalho diário no altar e em grupo de orações, meditações, mantras búdicos, comandos de luz, invocando a chama violeta e todos os raios, contribui imensamente para que os bons projetos sejam realizados e para a proteção dos filhos de Deus que executam esses projetos, que estão lá na frente, lutando por um mundo melhor. Eu digo isso também porque eu tenho recebido e-mails de pessoas angustiadas porque não pode realizar projetos aqui e ali e não conseguem fazer outras coisas, mas estão orando. E esse, às vezes, é o nosso papel. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.